Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. Agora a aula de análise e desenvolvimento de projetos. Eu queria perguntar para vocês se vocês tiveram muita dificuldade na hora de fazer o exercício lá, de preencher os primeiros itens da estrutura analítica do projeto, a EAP. Não, Fácil, né? Muito tranquilo de fazer. É, Depois a gente vai continuar estudando aquele documento, tá? Antes eu tenho que passar um método para vocês, para a gente poder calcular quais são as tarefas críticas e que são dependentes, que vão demandar mais tempo, tá? O que que acontece? A gente vai precisar de baixar um programinha. é, Deixa eu pegar aqui. Opa. Chama. O negócio não abre. Esse aplicativo ruim. Gantt Project, tá? Vou mostrar para vocês como que ele se parece. É, é, É porque tem que vir aqui, né? Vira aqui. Aqui, ó. Ele parece uma abelhinha, tá? Vocês vão baixar esse programinha depois, porque a gente vai usar ele para a gente poder controlar as tarefas que nós precisamos de fazer, tá? E quais são os tempos de cada uma, né? Isso a gente vai usar para o projeto da amostra também, beleza? Antes disso, eu vou mostrar para vocês umas técnicas para a gente poder calcular essas coisas. Por exemplo, a rede PERT, né, e CPM, que é o Critical Path Method, que é o método do caminho crítico. O PERT eu não lembro qual que é a sigla não, mas a gente vai ver aqui também, né? São técnicas criadas na década de 50, onde a gente tem uma técnica para controlar os projetos, né? Para a gente controlar as tarefas que a gente vai precisar para poder concluir o nosso projeto. Deixa eu minimizar aqui. Todo, toda, todo projeto ele vai ter vários tipos de tarefas, né? E dentro dessas tarefas tem as subtarefas, né? E essas tarefas elas vão levar tempo para serem concluídas. Então a gente tem tarefas que podem demandar ou pouco tempo ou muito tempo. E às vezes, uma das tarefas são dependentes das outras, ou seja, enquanto eu não concluir as tarefas anteriores, eu não consigo dar prosseguimento, né? Então, por exemplo, você pensa na construção de uma casa. A gente tem o processo de terraplenagem, né? E para eu construir a base da casa, que seria uma outra tarefa, eu preciso de ter essa parte da terraplenagem concluída, né? Então a gente tem tarefas que demandam mais tempo que outras e tarefas que são dependentes da conclusão de outras anteriores, tá? É, Aqui, ó, tem aqui a sigla, né? Program Evaluation and Review Technique. Foi criado por um Departamento de Defesa americano, né? Estadunidense, na verdade. Tem como intuito mostrar, porque americanos todos nós somos. Tem como intuito mostrar a interdependência de tarefas e atividades de projetos com longa duração de tempo. E permite o cálculo de prazos limites para realização. Então, no mundo profissional e até aqui na amostra tecnológica nós vamos usar isso, a gente consegue, com essa técnica, calcular prazos limites, né, para a realização de certa tarefa. Como que a gente representa o gráfico, né? A gente tem o evento inicial, tem identificação da atividade, a duração da atividade e o evento final, né? Então, é muito simples, é uma bolinha. Aqui a gente coloca qual que é a atividade, quanto tempo que ela vai levar para ser concluída,
até a próxima tarefa aí, tá? E o CPM, que é o método do caminho crítico, né, Critical Path Method, foi criado na mesma época do PERT, pela empresa Dupont, para gerenciamento de plantas de casas. O CPM é uma metodologia utilizada para identificação do caminho crítico de um projeto, sendo uma das principais ferramentas para gerenciamento de projetos. Não à toa a gente está usando isso aqui. E o que é o caminho crítico? O caminho crítico é aquele caminho onde vai tomar mais tempo do meu projeto. Ou seja, se eu não concluir essas tarefas no prazo certo, eu vou atrasar o meu projeto todinho, tá? Então, esse é o caminho crítico. Aqui a gente tem uma representação, né? A gente tem, por exemplo, aqui a tarefa. Aqui a gente tem as etapas, né? Então a gente tem aqui o início, né? Aí aqui a primeira tarefa que é a A. A B e a C depende da A ficar pronta. A D depende da B e da C ficar pronta. E aqui tem o fim, né? E por que a gente vai estudar esse tipo de conteúdo? Para a gente poder diminuir os atrasos, conhecer as atividades críticas, mostrar as datas para início e fim, né? Ferramenta de planejamento e controle de organização. O principal propósito é simplificar o planejamento de projetos grandes e complexos, tá? Então a gente consegue ter uma visão da totalidade, né? Ressalto as entradas, processo, o desenvolvimento e o resultado final desejado, tá? A gente tem um fantasma, no caso, para poder descobrir quais são as atividades que vão depender de outras, né? Não é possível representar os relacionamentos de forma completa ou correta, com acesso às atividades do cronograma. A gente usa essa seta pontilhada aqui, tá? Dependente. A gente precisa do cumprimento de outras atividades, então, olha, tipo o exemplo que eu dei, né? Então a gente tem aqui a concretagem. Primeiro, eu preciso dessa tarefa pronta, que é escavar a fundação. Esse 20 aqui são a quantidade de dias que ela vai levar para poder ser concluída. Então, ó, escavar a fundação vai levar 20 dias. Preparar armaduras, a gente vai precisar de 15 dias. Preparar formas, a gente vai precisar de 15 dias. Se essas tarefas aqui forem concluídas paralelamente, que é do jeito que elas estão aqui, ou seja, no mínimo, eu preciso de 20 dias para iniciar a concretagem, que vai levar 5 dias, tá? E aqui a numeração das tarefas, 1, 2, 3, 4 e 5. Prestem atenção aqui, que essas aqui vão levar 15 dias para ficar pronta, ou seja, eu vou ter 5 dias aqui para poder concluir escavar a fundação. Eu não posso fazer essa concretagem mesmo com essas duas terminadas aqui, né? Então a gente tem tarefas aí que dependem de outras para terminar. Gente, até agora tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo. Fácil, né? É uma matéria bem tranquila. Então, vamos lá. E a gente tem tarefas independentes, aquela que pode ser iniciada. Desculpa. Independente da execução de atividades anteriores, ó. Então, aqui, ó. Pedro, nossa, compra pó de café. Maria prepara café com leite. Fernanda compra o leite. Luísa prepara coalhada. Ou seja, essas atividades aqui, elas são independentes, né? Elas não precisam enfim, né, de continuar. Deixa eu ver aqui outra coisa. A condicionante, quando impõe uma restrição ou uma data para a realização de outra atividade, ó. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, que é a ordem, né, das tarefas, né? Então, olha, a escavação, aí eu tenho aqui a escavação, as formas. Aí, ó, eu preciso que não chova e que os equipamentos cheguem para eu continuar a concretagem. Então, isso aqui, ó, mesmo que
tenha cumprido o prazo certo, se não acontecer isso aqui, eu não consigo ir para frente, né? Então tem a armação aqui. Então a gente tem algumas atividades aqui que são condicionantes que a gente não fica dependente de fatores externos. Por exemplo, o equipamento pode chegar antes ou depois, então a gente não sabe, tá? Ou pode ou não chover. Aí depende do tempo. É uma coisa que a gente não tem como a gente controlar, né? Além do prazo que está especificado, tá? Bom, agora a gente vai aprender algumas coisas sobre as classificações que a gente usa dentro desse tipo de atividade, né? Por exemplo, cálculo de datas do projeto. Os eventos também podem ser classificados por início e término das atividades. Vejamos, Early Start, ES, ou primeira data de início, a gente vai usar isso aqui, PDI, que a primeira data de início seria, por exemplo, vamos supor que aqui a gente começa no dia 1, ela leva 4 dias para ser concluída. Então, a primeira data de início aqui seria dia 5. Por quê? Eu pego a última data de início daqui, né? Como aqui vai levar 4 dias para ser concluída, aqui seria a primeira data de início, dia 5, tá? Então, primeira data de início, a última data de início, né, seria a última data que eu posso considerar, que não atrase o projeto, ou seja, eu tenho a primeira data e a última, né? Aí vai depender também de quanto tempo vai levar para essa atividade ser concluída ou não. Early Finish, que é Late Start, né? Primeira data de término, que é o PDT, e Late Finish, que última data de término, que é a UDT, tá? Bom, aí a gente tem a folga livre, significa o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 15, eu tenho que escavar a fundação 20, né, 20 dias, e aqui eu tenho duas tarefas que vão ter 5 dias, que vão ficar esses 5 dias aqui esperando, tá? É como se fosse uma folga. É a folga disponível, ou seja, o tempo que eu tenho disponível que eu posso usar para não atrasar as atividades que vão ficar para frente, né? Então, por exemplo, se você coloca, vamos supor que essa atividade aqui, cadê? Também levaria 5 dias, só que aqui, como colocou 20, eu posso terminar isso aqui antes, tá? Então seria uma folga livre. Claro que ali não está escrito isso, mas foi só um exemplo que eu dei mesmo. E a folga total é a folga disponível de uma atividade que não vai prejudicar as últimas atividades de início de suas sucessoras, tá? Então aqui a gente teria as PDIs, que são as primeiras datas de início, e aqui as últimas datas de início, tá? Caminho crítico. É todo o caminho, como eu havia... Ah, já começou essa palhaçada do Zoom. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Estão conseguindo ver a tela aí? Tá em caminho crítico e atividade crítica. Ah, então tá certo. É porque aqui para mim começou a travar já. Se sair fora do ar, vocês me avisam, tá? Todo caminho de maior duração em um projeto compõe-se não necessariamente de uma sequência de atividades críticas, ou seja, eu tenho várias atividades e essas atividades são as que vão fazer o projeto demorar, entendeu? Então, eu tenho 10 atividades. Aí, 4 delas vão demandar o maior número de dias para poder concluir. Então, esse é o caminho crítico, tá? Eu estou dando um exemplo. Atividades críticas são as atividades do caminho crítico, ou seja, todas aquelas que estão fazar, porque se eu atraso uma das atividades, eu atraso o projeto como um todo, tá? Estão enxergando aí, né, gente?
que voltou agora. Parou de travar. Sim. Eventos críticos são eventos integrantes de uma rede que apresenta a menor folga, ou seja, folga zero, quando comparado com a folga dos demais eventos. Ou seja, quando eu tenho uma folga, significa que eu posso atrasar um pouquinho essa tarefa que eu não vou atrapalhar as outras tarefas, tá? Agora, quando eu tenho uma atividade que eu não tenho folga, ela precisa de ser concluída em tal data para ela não atrasar as outras atividades que estão dependendo dela, tá? Bom, a gente tem dois tipos para a gente construir a rede PERT CPM. Então, provavelmente devo mostrar algum exercício para vocês hoje. A gente tem o método americano, que é o de setas, ou o método francês, que é o de blocos, tá? Esse método americano, que é Activities on Arcs, que é OA, ele facilita o cálculo de folgas e tempo de evento. Então, cada seta representa a atividade e cada nó representa o evento, tá? Esse aqui, ó, a gente tem atividade 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui eu tenho a atividade A, aqui embaixo eu teria que ter a duração, mas acho que estou só dando um exemplo mesmo. Mas a gente vê aqui que a B depende da A para estar pronta, a D precisa da B, atividade 4, né? Precisa da D, tá pronta, da 3 tá pronta, é a 2, e a atividade 5 precisa da 4, né? E a 4 precisa da 3 e da 2. E o método francês, que ele é o mais completinho, né? Activities on Nodes é denominado como mais complexo, por mais possui mais informações acerca do projeto, tá? Então a gente vai aprender os dois. Obviamente a gente vai começar com o método americano, que ele é mais fácil de entender. Então, olha, aqui ó, eu tenho as atividades e aqui a gente já descreve ó, a primeira data de início, a duração, a primeira data de término, a última data de início, a folga e a última data de término. A gente vai aprender a calcular esses dados, tá? E aqui é a mesma coisa, é como se fosse essas bolinhas aqui, só que mais explicadas, tá? E é isso, gente. Tá boa noite aqui, mas é bom dia, né? Bom, deixa eu ver quanto tempo falta. Deixa eu ver se eu consigo, se tem isso aqui no visual paradinho. Provavelmente deve ter.